Gatilho mental da autoridade. Eu gostaria de começar esse vídeo com uma frase que várias meninas postam por aí. Roupa não define caráter. E aí eu te lanço a pergunta, e aí, será que roupa define caráter? Eu acho que não define caráter, mas define muita coisa além disso. Eu não quero que tu pense que nesse vídeo eu vou te dizer para se vestir de uma determinada forma. Longe disso. Eu só vou adaptar o gatilho mental da autoridade para a nossa máquina. Para começo de conversa, vamos pegar o contexto histórico desse gatilho. A história da nossa humanidade é repleta de símbolos de hierarquia e de poder. Por exemplo, reis usam coroa. Coroa é um símbolo de poder e ser rei é o topo de uma hierarquia. Esses símbolos de poder e hierarquias sempre existiram em todas as culturas e em todas as épocas. Atualmente ainda existem alguns símbolos, não para demonstrar poder, mas para gerar respeito e autoridade. Hoje em dia, esses símbolos se chamam fardas, uniformes e posições de liderança. Policiais usam fardas e, querendo ou não, a farda faz ele ser respeitado. Médicos usam jaleco branco. E já está intrínseco que um homem num hospital usando um jaleco branco provavelmente é um médico e certamente vai ser respeitado. É lógico que não é o jaleco em si que faz ele ser respeitado, e sim a posição dele como médico. A função do jaleco é comunicar que ele está num cargo de alto valor social. Assim como um professor vai ter autoridade dentro de uma sala de aula, um personal vai ter uma autoridade dentro da academia. Eu estava conversando com um amigo meu alguns dias atrás e ele estava me dizendo que ele quer começar a tomar suplemento e começar a malhar porque ele é muito magro. Mas ele estava todo inseguro sobre que tipo de suplemento tomar e como treinar. Aí eu falei, cara, pesquisa na internet. E também falei aquilo que é baseado no conhecimento popular, dizendo que se ele é magro e tem um metabolismo acelerado, deveria tomar um hipercalórico. Mas ele não acreditou em mim. E não acreditou no que ele leu na internet. Ele marcou uma consulta com uma nutricionista só para pedir que tipo de suplemento ele deveria tomar. E adivinha o que ela disse? A mesma coisa que eu disse. Não estou desmerecendo o trabalho de uma nutricionista, mas o que aconteceu aqui foi que ele acreditou na nutricionista por causa do gatilho mental da autoridade. Ok, isso é normal. Assim como um professor tem autoridade sobre os seus alunos, eu tenho autoridade sobre relacionamentos. Mas onde eu quero chegar com isso? E como nós podemos aplicar isso na nossa máquina automática em relação a mulheres? É simples. Demonstre autoridade na tua área. Eu sei que nem todo mundo que está fazendo esse curso tem uma área específica de trabalho. Grande parte ainda são estudantes, e grande parte tem um trabalho que não tem como demonstrar autoridade. Porém, se o teu trabalho permite demonstrar autoridade, esse vídeo é para ti. A tua função no mundo, a tua carreira profissional te permite demonstrar autoridade se tu está executando aquilo que tu está estudando ou aquilo que tu estudou. Em outras palavras, se tu já deu início na tua carreira profissional, pode demonstrar autoridade. Exemplos. Se tu faz direito, ou está se formando em direito, ou já se formou e já está trabalhando na área, demonstre isso para as pessoas. Demonstre que tu pode ser visto como um advogado. E como que um advogado se veste? De terno e gravata, geralmente, né? Todo engomado. Quando as pessoas veem isso, elas te veem como uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, ou elas te veem como um cara que tem uma carreira promissora, ou um cara que vai ser bem-sucedido, que tem futuro. E aí, nós entramos naquela pergunta, mulher gosta de dinheiro? Eu diria que tem sim algumas que procuram isso, mas elas são tão lixo que não vale a pena se preocupar com elas. Em sua grande maioria, elas não procuram isso, porém, elas notam quando um cara tem uma carreira profissional promissora, quando o cara pensa no futuro ou se o cara já é financeiramente independente ou bem-sucedido. Eu não chamaria as mulheres de interesseiras por isso, mas homens bem-sucedidos atraem mulheres, isso é inevitável. E como esse curso não é um curso de empreendedorismo, eu tenho que me limitar a falar sobre gerar autoridade em relação à tua carreira. Mas voltando aos exemplos sobre como gerar autoridade.
Um amigo meu, que faz engenharia química, não trabalha, não faz nada da vida além de estudar. Esses dias ele postou uma foto de uma aula prática da faculdade. Era uma foto com 2 tubos de ensaio com uns líquidos coloridos, típico de uma aula prática de química num laboratório. E quando eu vi aquilo, na hora eu já relacionei a autoridade. Eu já pensei, o cara vai ser um químico quando se formar? O cara tem futuro? Resumindo, o gatilho mental da autoridade é demonstrar para as pessoas coisas relacionadas à tua carreira, seja um estudante ou seja um profissional formado. Se tu trabalha de empacotador no mercado e faz faculdade de arquitetura, é lógico que tu vai demonstrar coisas sobre a tua faculdade e não sobre o teu trabalho. Isso não significa que tu deve se envergonhar do que tu faz, caso for uma coisa mais humilde. O objetivo aqui é demonstrar para as pessoas que tu tem uma carreira, que tu tem um futuro, que tu tem uma vida, ou que tu vai ser uma pessoa importante, ou já é. Enfim, temos várias formas de demonstrar isso. Pode ser demonstrado através de fotos, por exemplo, o exemplo que eu dei antes de o advogado tirar foto de terno. Pode ser demonstrado através de atividades, o exemplo que eu dei do meu amigo que postou uma foto de uma aula prática num laboratório. E pode ser demonstrado através de conteúdo, posts, notícias sobre o assunto, qualquer coisa. À primeira vista, o gatilho mental da autoridade pode parecer algo bem superficial, mas ele é um divisor de águas sobre como as pessoas te percebem. Isso vai definir se elas te percebem como um Zé Ninguém ou como um cara que tem futuro na vida.